Oi, oi, oi! Agora pode. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja assistindo, ouvindo esse podcast. Estamos chegando com mais um episódio especial, Camila Piacente. Esse também. Esse tem um gostinho de defesa. Tem. Esse tem um gostinho de barraco, eu diria. Porque quando a gente recorre ou recorria a essa pessoa, a gente tava na merda, né? Vamos combinar. Menina, e eu vou falar uma coisa. Ninguém tava feliz quando ia atrás dela. Não, ninguém tava. Não era uma coisa, né? E não, ela já tô sabia tranquila, vou atrás dela. E ela já sabia, ela sempre foi muito firme. William, tô sem meu retorno. Não sei se foi algum problema aí. Eu quero evitar problemas. Tá tudo certo. Sem problemas, William. Tá tudo certo, okay. então tá bom. Maravilhoso. Só pra garantir, né, minha amiga? É melhor assim. Todas as vezes que a gente recorria a ela... eu vou chamar ela pra reclamar do editor. É verdade, a gente pode fazer, inclusive, uma reclamação formal do nosso editor para ela, que por muitos e muitos anos foi conhecida como Gisela do Procon. Quantas vezes eu fui atrás dessa mulher? Gente, vamos lá, quem tem o contato da Gisela do Procon? Era assim na redação, sim, entendeu? Nossa salvarina. Você não tá entendendo. Mas hoje não. Hoje deputada federal, chiquérrima. Minha gente, presidente, diretório do União Brasil. É muita coisa. É muita coisa. É e a Procon, é presidente, a gente tá aqui para falar sobre tudo isso, sobre como cada uma dessas questões surgiu na vida desta mulher também, cuiabana, não é, Gisela? Seja bem-vinda, viu? Obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Agora para um bate-papo diferente, né? Sim. Olá, Camila. Olá, Marina. Uma honra estar com vocês, né? Não faz tanto tempo assim, né? Mas a gente já se conhece há muito tempo, né? E já passamos por alguns perrengues juntas, hora, né? Na moral, faz horas. Faz horas. Tem uns 10 anos aí, hein? Passamos aí por alguns perrengues juntas, né? Pra resolver problemas de consumo que todos nós temos. E tenho muita honra, viu? De ter muita gente ainda me encontra e fala assim, é a Gisela do Procon, né? É assim que as pessoas se identificam comigo. E isso é muito bacana, porque na verdade nós sabemos aí que o dia a dia de nós consumidores, né, na verdade a gente sempre tenta, quando acontece um problema, fazer um primeiro contato com a loja que a gente comprou, com a prestadora de serviço, mas quando não resolve, você fica meio assim, e agora, né, o que fazer? Chama a Gisela, ainda mais a gente que adora uma comprinha na Shine, adora uma comprinha. É isso aí, chama a Gisela, e a Gisela felizmente ajudou a resolver muito problema. E é verdade, eu me lembro, gente, de links ao vivo eternos. Às 5:30 da manhã, sabe assim, desse horário indecente que a gente tinha a cara de pau de convidar as pessoas. Feriados, finais de semana. Fim de ano, Natal, Ano Novo, nossa, isso aí era terrível. De praxe. E ela sempre solícita, né? Sempre solícita, sempre disposta, sempre respondendo aos questionamentos. Se a gente vinha com alguma pauta em cima da hora, ela falava, não, tudo bem, vamos atrás, a gente resolve. Então, eu acredito que esse seu... papel de defensora, digamos assim, contou muito nas suas eleições, né, Gisela? Nas suas candidaturas. Como é que foi? Sem dúvida nenhuma, né? Tanto que eu digo assim, eu sempre fui uma mulher que quando falavam da política partidária, vamos dizer, eu sempre falava assim, não, isso não é comigo, isso não serve pra mim. Sério? Nunca foi. Não era nunca seu sonho. Né? E, na verdade, mas por outro lado, eu sou uma pessoa assim, eu sou de uma família aí que nós somos 5 irmãos de sangue, eu tenho mais 8 irmãos adotivos. Nossa, meu pai, bastante. Minha mãe, Várzea Grandense, meu pai cuiabano, sou da região do Porto ali, da Cruz Preta, né, para quem é antigo aqui em Cuiabá, hoje é Comandante Costa, né, e dessa região, e vejam que meu pai já dizia que como nós éramos muitas mulheres dentro de casa, que o fato de ser mulher e ser negra, as coisas seriam muito difíceis e que eu teria que estudar muito para vencer nessa vida, né, ele dizia na verdade para o contrário, para ser alguém nessa vida você tem que estudar muito, senão você não vai conseguir o que você quer, e foi assim, me entregando nos estudos que, na verdade, eu consegui começar a ver um horizonte, né? E fiz o curso de Direito, escolhi fazer Direito porque eu entendia que conhecendo as leis, conhecendo um pouco mais as normas, eu até poderia brigar mais, né? Pelos direitos, pelos deveres que nós temos aí de maneira geral. E aquela ideia
que nós temos muito na adolescência, que você pode mudar o mundo, de fazer uma grande revolução, né? E participei de movimentos estudantis, era líder de classe. Então já tinha isso lá atrás, Já tinha. No esporte, né? Parece que não, porque eu tenho 1,5 m, mas já fui jogadora de basquete. De basquete, não deu muito certo, né? Não deu muito certo, mas fui bolsista, graças ao basquete. Eu consegui uma bolsa na época no Coração de Jesus, participava do time lá, né? Dos campeonatos de pichote, tudo eu estava participando, então foi muito bacana também, um período importante da vida aí, na igreja, né, o grupo da Canção Nova, então sempre participando também ativamente, e quando resolvi, né, terminando o curso de Direito, eu resolvi fazer o concurso público, e aí então foi quando veio o PROCON na minha vida, né, e eu falo que no PROCON eu fui a voz de muita gente, porque eu acabei entendendo ali, diante das reclamações que surgia, que muitos dos problemas que aconteciam era por falta de informação, ou uma informação que estava um pouco truncada. Eram coisas simples, né, de serem coisas simples, né? Então, tinha um problema na informação para poder se resolver. E ali, a gente aproveitou esse espaço. Como você disse, as oportunidades que tinha, eu nunca deixei fora, né? De poder estar esclarecendo a população, um direito novo que surgiu, uma nova situação. Então, isso fez com que a gente acabasse sendo conhecida pelas pessoas. E você começou aqui num momento em que o PROCON ainda não era aquela coisa toda, né? As pessoas desacreditavam do PROCON. Sim. Né? Tinha assim, reclamando. Vou nada. Não vai resolver, não vai dar resultado. Não vai adiantar e houve nada. uma revolução muito grande nesse trabalho. Sim, tanto que na época que estava no comando, né, a gente tinha muita clareza, assim, de cada 10 que reclamavam, 7 nós conseguimos resolver. Então, um índice de solução muito grande, né? Foi até que lá em 2017, né, quando enfrentei alguns interesses econômicos mais pesados aí, que a gente acabou sendo exonerado, né? Da noite pro dia. Conta aí, que rolê que foi esse? E eu me lembro dessa exoneração assim, ó. A gente falou, oi, como assim? A gente ficou em choque. Foi choque pra mim também, né? Então, a gente tinha um problema muito sério aí envolvendo questão de combustível aqui na cidade, que até hoje não acabou, né? A gente tinha um problema sério com a questão de transporte coletivo interestadual, principalmente, que também não acabou. E aí, quando você descobre algumas situações, começa a ferir alguns interesses econômicos, interesses políticos, né? Porque assim, só para as pessoas entenderem, você tem efetiva, era efetiva, ainda é efetiva Sou efetiva, né? PROCON, mas aí tinha um cargo como presidente, né? Superintendente na época era o cargo, né? Então, eu sou concursada na área jurídica do PROCON como conciliadora e tinha esse cargo, né? Desde a época do Blairo Maggi, atravessei aí alguns governos nesse cargo. Desde 2008, fiquei 10 anos no comando do PROCON. E quando foi lá em 2017, houve, né? Amanheci lá com a notícia, as pessoas me ligando, olha, seu nome tá no Diário Oficial. E você nem sabia? Não, nem sabia, né? Você tá exonerada e tudo mais, e aquilo foi um choque e eu falo que foram por conta desses motivos, porque foi na prévia de uma entrega minha, na mão do governador Pedro Táxi, de uma denúncia muito forte que a gente tinha recebido, e, de repente, sai essa exoneração. Né? Cumpri o meu papel, fui lá no Ministério Público, protocolei e fiz um textão no Facebook na época. Na época era o Face. O Face. E, para minha surpresa, viralizou, assim, foram mais de 80 mil compartilhamentos, algo que eu jamais esperava, porque até hoje eu falo que eu sou offline, eu não sou boa muito das redes sociais. E nesse texto eu falava exatamente dos problemas que estavam acontecendo, da nomeação que surgiu, que era alguém do mesmo partido na época que tudo aconteceu lá. E na época você nem era afiliada a partido nenhum, né? Mas muita gente entrou ali e fez o comentário, dizer, ela não para, nós gostamos de você, continue na luta por nossos direitos, nós precisamos de pessoas como você na política, né? E isso foi no mês de março, né? Nós tínhamos aí, finalzinho de março, nós tínhamos um período, como agora, nós estamos de janela, que era o período que ia acabar o prazo para filiar em um partido político. E não sei se todos se recordam, mas nós tivemos também um problema na época do Pedro Táxi, que era aquela questão do RGA. Estava tendo um grande movimento dos sindicatos, dos servidores públicos com relação ao RGA. E eu, zangada do jeito que eu tava com ele, pela exoneração e tudo mais, eu falei, eu vou entrar nessa briga aí. Eu tava puta. Tava putalhaça. Então eu falei, vou entrar nessa briga aí, né? E
também, de novo, a gente diz que não existem coincidências, mas a presidente do meu sindicato acabou descobrindo que estava gestante, uma gravidez de risco, e não podia ir nas manifestações. Para quem que ela pediu para ir? Para representar, para mim. Né? Era só o que faltava para você, né? Pois é. E aí eu fui, né? E fui subir em caminhão e brigava e falava, né? E aquilo, quando terminou essa greve geral, e nós perdemos na Assembleia, eu lembro essa questão, os presidentes do sindicato falaram, não, nós precisamos ter deputado nosso, nós precisamos ter gente nossa na política, não dá mais para a gente ficar confiando, né, em quem não é servidor e tudo mais, e ali perguntou, né, quem que quer ir? Na hora, Gisela estava lá. Você já estava com sangue quente. Sangue quente, mas né? Em casa não estava nada resolvido, marido, família, resolvido. Ninguém sabia de nada. Nada resolvido. Tanto que quando cheguei em casa, né, e falei pro marido que eu queria ser candidata, a primeira pergunta, ele olhou para mim e falou assim, você tem pelo menos R$1 milhão para você sair candidata? Eu falei, não, para que esse dinheiro? Para quê? Eu quero ser e pronto, né? E você? E você? Qual que era o partido mesmo, Gisela? O PROS. Ah, é verdade, né? era o PROS. O Partido Republicano da Ordem Social. Por que era o PROS? Porque o PROS foi o único partido que se comprometeu a não apoiar Pedro Táxi. Não tinha nada de ideologia, de se era esquerda, se era direita, não tinha nada disso. Né? Porque o partido de João Batista também, isso, né? exatamente. O João depois Batista também rolou a treta com ela. Foi. João Batista, Oscarline, todo mundo junto. Então, e aí nesse momento, a gente foi para um partido que não ia coligar com o Pedro Táxi, né? Fui candidata a deputada federal, logo de cara deputada federal, né? Que as pessoas falavam assim, mas como ela não foi nem vereadora e quer ser deputada federal? Como assim a metida, né? Mas era porque exatamente as pautas do direito do consumidor, os maiores problemas, eles se referem a serviços que são, na verdade, regulados pelo Poder Público Federal. Na esfera federal. Você pega energia elétrica, você pega água, telefonia, internet, tudo é regulado, né? Serviços de banco, tudo é Poder Público Federal. Então, eu queria ser deputada federal, né? E aí, então, que eu fui candidata, né? E, felizmente, para minha surpresa, eu tive mais de 50 mil votos. Para ser mais precisa, 50.682 votos. Não, ela foi um felômeno, como diria meu filho. Ela virou suplente de todo mundo. É verdade. Todo mundo. Entrei ali, fiquei suplente de 4 na época, né? Rosa Neide, Emanuelzinho, Medeiros, e tinha mais alguém ali, e fiquei suplente, e assim, uma revelação no sentido de ter 12% dos votos dessa votação em Cuiabá, né? Que foi uma grande surpresa. E aquilo ali teve o lado bom, né, não fui eleita, teve o lado bom de ter despertado essa vocação política. Mas, por outro lado, também eu percebi que os atores políticos começaram a me estranhar, né? Tipo assim, não dá mais asa para essa menina não, porque vai dar problema, né? E até as entrevistas que eu dava com muita frequência começaram a ser cortadas, assim. Eu não era mais chamada nem para, entendeu? Para nada, enfim. E foi um momento meio que eu vi... E nem para assumir, porque ficou suplente de 4 lá e nem para assumir, assim, essa questão, nem entrevistas e também... a volta ao PROCON, nem, né? A volta para o PROCON. Que também não aceitaram mais, mas exatamente porque entenderam, né, alguns atores políticos que a gente estavam criando um problema ali. E aí, apesar disso, apesar de você ter conseguido essa votação surpreendente, de ter feito um bom trabalho no PROCON também, nesse momento você se viu meio perdida, meio sem rumo? Na verdade, assim, eu nunca tive grupo político, né? E assim, eu não tenho ninguém da família na política. Então, aquela coisa que muitos fazem, né? Você não ficou bem aqui, mas vamos preparar para outra coisa. Eu meio que estava sem rumozinho, sozinha, né? E foi quando, na verdade, logo na sequência, vocês devem se lembrar também que surgiu a situação, eu muito bem avaliada, aquele fenômeno de votos, como a imprensa até chamou no momento, surgiu aquela eleição para o Senado, em que a Selma foi cassada, né? E aí começou a surgir, a Gisela pode ser uma candidata ao Senado, né? Ao Senado. Só que os grandes nomes aí da política mato-grossense, na verdade, queriam que eu fosse suplente deles, não eu como candidata, né? O que também, né, dentro do mundo político não é tão estranho ver isso. Não. Né? Então eu via isso. Só que também o presidente do nosso partido
como ele tinha ficado muito triste de não ter me ajudado na campanha para federal, porque eu perdi por 300 votos, né? Nossa, e, na verdade, o partido pouco. que tinha prometido me ajudar com 100 mil reais, mandou 50, na verdade, né? Então, a gente não tinha, nas últimas horas, a gente não tinha santinho. Na verdade, foram 36 mil que o partido mandou, né? E mais com as doações de terceiros e tal, a gente chegou a 50 mil reais que a gente arrecadou ali na campanha. Você tinha uma situação de escrever o número Você mesmo. fez a campanha com 50 mil reais, foi isso? Ficou um pouco mais, né? Tá. Considerando as doações de partido, quando material gráfico e essa situação, ficou em torno de 130 mil. A minha declaração de mais dinheiro mesmo que chegou na nossa mão foi 50 mil reais, né? Então, foi essa campanha. E aí, com relação a essa votação exemplar que teve, surgiu a questão do Senado, né? Nós conseguimos aí, contrariando muitas posições políticas, até a fazer um grupo, só que essa eleição caiu. Eu não sei se vocês se recordam, da noite para o dia, não teria mais e foi colocada junto com a eleição municipal. Exato. Né? E na eleição municipal, aí nós aceitamos o desafio. Na época, a né? justificativa foi a questão de gasto, de custo. E eu acho que foi a Covid também. A Covid também foi essa justificativa. Mas aí Gisela já tinha um outro peso, né? Já tinha uma outra estrutura. E aí já dinheiro, tecnicamente, já não era o problema da parada, né? Mais ou menos, não? né? Porque enquanto a Justiça Eleitoral permitia um gasto de até 10 milhões na campanha, o partido falou assim, a gente dá 1 milhão. Se você quiser arriscar sair candidata a prefeita, nós saímos, né? Saímos aí, foi a única mulher candidata a prefeita em 2020, né? Conseguimos algo que foi também bastante inédito, porque você tinha de um lado a estrutura do prefeito Emanuel para reeleição, você tinha o Roberto França em tese com a ajuda do governo do estado, e nós fizemos uma candidatura meio independente ali, né? Com 2 partidos coligados só, que foi o PDT e na época a Rede Sustentabilidade, 2 partidos bem modestos aí, e conseguimos chegar a 22% E dos o Abílio votos também, não esquece dele. E o Abílio, né, lá no Podemos, né, que foi inclusive a nossa opção. Fui muito criticada também, né, porque durante a campanha a gente sofreu na época não tinha lei, mas seria uma violência política hoje. Né? Vamos falar sobre isso, porque isso foi muito comentado na época, foi durante um debate, certo? Foi durante um debate, essa fala. Ao vivo, na Gazeta, ao vivo. Foi Estávamos acompanhando, ficamos indignadas com aquilo, que é quando o Abílio fala, inclusive nós falamos com ele aqui na entrevista sobre isso, que ele fala, uma fala infeliz, ele mesmo já admitiu isso, que é quando ele fala, apesar de ser mulher, você é uma ótima candidata, apesar de ser mulher. Exatamente. E aí você tem que engolir aquilo a seco, foi muito constrangedor, e depois, no segundo turno, você se alia a Abílio, você apoia a Abílio. Você consegue lembrar, Gisela, assim, na real, abrindo o coração aqui só pra gente, o que você sentiu? Na hora você não entendeu, queria voar no pescoço dele, não queria, ficou... O que passou? Você ficou... Ainda mais você que é uma mulher combatida, que é uma mulher que vai pra cima, que estava acostumada com isso. Como foi ouvir isso? Então, foi horrível, né? Num primeiro momento, fiquei tão surpresa que eu tinha dúvida se ele tinha falado exatamente isso. A gente falou assim, acho que a Gisela não entendeu, cara. Aí eu assim, até tentava ali por trás das câmeras olhar pra minha assessoria para perguntar assim, ele falou isso, né? Mesmo. Foi isso mesmo que ele falou? Porque eu fiquei meio anestesiada e eu fiquei com receio, porque assim... Ali tem um misto de emoções, né? Você tá num debate, você tá quase numa arena, né? Sim. Então, você tem um misto de emoções ali e eu fiquei com medo de retrucar uma coisa que eu poderia ter entendido errado. Tanto que, se vocês forem verificar, eu só reagi depois do intervalo que deu. Porque eu queria confirmar exatamente a frase que foi dita. Então, o medo não foi de combater. O medo foi de ter entendido errado. Ter entendido errado. Porque era tão absurdo que não era compreensível que alguém ao vivo ia falar isso. Sim. Entendeu? Então, o receio foi exatamente esse, né? Então, foi uma situação que foi muito ruim, né? Como mulher ouvir aquilo, a gente sabe de todo o machismo estrutural, mas a gente sabe também que ele é muito velado, né? Não é tão claro assim.
E aquilo foi, né, o saber o tamanho da reação disso também, né? Porque numa majoritária a gente é medido o tempo todo, né? E algo que, como mulher, talvez a gente passa, que os homens não passam, porque toda vez que você acaba elevando o seu tom de voz, é isso, você é taxada de louca, de histérica, né? Descontrolada, né? As pessoas, ao invés de olhar se você está respondendo corretamente, elas querem saber a roupa que você está usando, se sua unha está feita, se seu cabelo está feito, né? Então, são situações, assim, que eu sofri muito, porque para mim, eram detalhes, mas que numa majoritária eram muito importantes. Isso que ela falou é verdade. Você sabe que eu mas não tinha parado pra pensar nesse quesito, porque você pensa, o Abílio usa a mesma camiseta sempre, todos os dias. E todo mundo já acha normal, já normalizou, não tem problema. Vai a gente, se é uma mulher, usar uma roupa mais simples, um negócio mais assim, é louca. Sim. Né? E até pela reação, a forma como a gente reage, a gente acaba sempre medindo, ainda mais nessa situação, né, em que você tá vulnerável, você tá ao vivo, realmente é algo que trava. Então, como eu tinha recebido também esse feedback do marketing de que quando eu fosse elevar o tom de voz, que eu cuidasse para não extrapolar, não exagerar, entendeu? E aí, então, tudo isso veio na minha cabeça. Como que eu vou reagir? E você já é uma mulher que fala alto, grosso, não é verdade? Não, então, e eu sempre assim, né? Às vezes os comentários, gesticula, né? A gente, então, assim, muitas vezes eu ouvia novamente alguma fala, eu falei, mas gente, eu sempre falo assim, por que agora estão dizendo que eu tô histérica? Não tô porque agora você é candidata a prefeito. Entendeu? Então, assim, enquanto eu tava no Procon, era bacana. Era alguém legal. que lutava, que brigava, falava alto e tal, e questionava. Agora não, agora eu já sou histérica, agora eu tô... Não sirvo pra ser prefeita. É por aí. Então, começavam, assim, a se apegar nesses detalhes, né? E aí, a gente passou por uma situação muito difícil, porque a gente vislumbrava, né? Quando nós, inclusive nas nossas redes sociais, a gente alertou muito o cuiabano que ficar num segundo turno entre Emanuel e Abílio poderia ser o pior cenário para a gente de falta de opção, né? Então, a gente alertou muito isso, mas enfim, quem votou foi a população, quem votou e escolheu foi a população. E nós chegamos no segundo turno e a gente tinha que tomar uma decisão. E aí o que pesou muito para mim, e até hoje pesa muito em cada voto que eu estou dando hoje na Câmara dos Deputados, é essa questão da coerência. Coerência em que sentido? Eu, sim, tive uma ofensa do Abílio, porém, nós tínhamos no nosso plano de governo o que nos motivou a ser candidata a prefeita, e está lá registrado na Justiça Eleitoral para quem quiser ver, era o combate implacável à corrupção. Então, nós assim, saímos do nosso comodismo de reclamar nos grupos de família, na igreja, no WhatsApp, para poder colocar o nosso nome à disposição. E seria muito incoerente da minha parte apoiar o Emanuel Pinheiro, né? Então, contrariava tudo aquilo. Então, na verdade, quando a gente aceitou, e eu conversei com o Emanuel, conversei com a Abílio, para não dizer também que a gente é intransigente, não ouve as pessoas, uma conversa pública, mas conversamos. Quando o Abílio, ele aceitou aderir ao nosso plano de governo naquilo que se referia à questão da mulher, né? Inclusive manter a Secretaria da Mulher, mas com o orçamento, né? Quando, na verdade, nós tivemos 2 programas televisivos que foi exclusivo para falar do que seria, né, o papel da mulher dentro de uma gestão municipal, da valorização dos trabalhos que seriam feitos, nós entendemos que isso seria muito mais coerente para Cuiabá do que apoiarmos Emanuel Pinheiro. E ainda nesse ponto, vale o registro, que eu acho que talvez é a primeira vez que eu vou falar publicamente isso, que quando Emanuel nos convidou para apoiá-lo no segundo turno, ele fez um pedido que ou apoiasse ou pelo menos que a gente ficasse neutro. Então, quando as pessoas, na verdade, falam assim, mas Gisela, por que você não ficou neutra? Esse foi um grande questionamento. Porque ser neutro seria apoiar Emanuel Pinheiro. Agora eu consigo entender pouco. Veja como é relevante essa fala, porque isso agora realmente foi um grande questionamento da população, né? Então, não vai apoiar Emanuel Pinheiro, não seria coerente, ok. E por que não a neutralidade? Então, quer dizer, houve esse pedido
do prefeito. Do prefeito, né? Então, essa situação na época aconteceu, né? E é algo que, na verdade, isso mexeu muito com a gente, porque existia, sim, uma possibilidade de neutralidade. Já que a população não me escolheu, eu vou ficar na minha. Mas né? essa decisão pôde passar pela sua vontade ou você teve que fazer com que o partido, que a coligação queria? Não, foi minha vontade, né? E num segundo ponto é essa situação também, o que eu vejo na política, e são coisas que doem a todo momento. A gente tem que fazer escolhas, né? Não dá para ficar neutro na política. Isso eu já vi que é algo que pesa muito, mas que a gente precisa tomar decisões, e decisões que muitas vezes é isso, pode ser tudo ou nada, né? Mas que são extremamente importantes, e o que eu tenho tido a cautela é de que eu tenho que ter uma justificativa para o que eu fiz. Se eu tiver e conseguir olhar para as pessoas e conseguir justificar o porquê eu tomei aquela decisão, eu posso fazê-la, né? Agora, na medida que eu não tiver a coragem de enfrentar isso, né, de rebater isso, aí é complicado, porque aí eu não estaria fazendo algo que é meu, que é da minha vontade. Entendeu? Essa sua escolha, né, naquele momento, pesa ainda para você? Teve reflexos na sua vida política, enfim. E se arrependeu? Não, teve reflexos, sim. Eu não me arrependo, porque se hoje eu passasse pelo mesmo momento, eu tomaria a mesma decisão. Entendeu? Diante aquilo que eu vivi, da pressão que eu vivi naquele momento. Do cenário. E do cenário que foi posto. Que, de novo, não fui eu que escolheu. Quem escolheu Emanuel e Abílio foi a população. Então, eu respeito isso, e uma decisão tinha que ser tomada. Então, teve reflexos, sim, né? Principalmente muitas mulheres não entenderam por que eu apoiei o Abílio no segundo turno, né? Mas a gente, e aí dentro da política é algo que, o que acontece? A gente passa por algumas situações de não conseguir aquilo que a gente queria, e você tem que se levantar muito rápido. Então, não é o tempo necessário para você digerir, às vezes, aquela dor, aquele sentimento, né? Você, por exemplo, quando eu não ganhei, por exemplo, em 2022 para deputada federal, que eu fiquei primeira suplente do partido, tudo bem, é algo que você entra para ganhar ou para perder, mas isso dói muito. Mas quando ali terminou o resultado, 5 horas da tarde, e a equipe de marketing fala assim, você tem que gravar um vídeo agradecendo seus votos, é algo que talvez quem já passou por a situação sabe o quanto é difícil. Por mais que você seja grata, né, lá aos 30 mil eleitores que te apoiaram, mas você não ganhou, então você está machucada, você está com dor, mas você precisa reagir àqueles que te apoiaram, que foram junto com você. Então, na política existem essas situações, né? Então, a gente precisa tomar decisões que são muito mais rápidas do que o tempo que o nosso coração precisa, a nossa alma precisa, para as coisas voltarem ao normal. Me parece muito a vida do adulto, né? A gente não faz o que a gente gosta, não é mesmo? Por aí. Dá pra falar isso em casa, né? Eu ia falar, serve para várias situações, né? Mas, no geral, é isso que a gente vivencia. Antes da gente virar essa página, eu fiquei pensando que é uma coisa que a gente conversa muito entre a gente. A Gisela, conta pra nós aqui, uma conversa de amigas, né? Depois você ficou pensando, você tomava um banho assim, pensava assim, por que eu não respondi tal coisa? Aquela resposta para aquela discussão. Igual quando você briga com um amigo, com um namorado, mas lá naquele você ficava, por que eu não falei tal coisa? Isso eu devia ter falado tal coisa. Não, sim, é claro que você, né, se fosse hoje de novo, né? Hoje você faria diferente? Você diria alguma coisa? Claro, hoje eu teria uma resposta muito pronta, né? Para poder dar naquele momento. Né? Achei que você ia falar para poder dar na cara dele. É quase isso. Tipo isso, né? Mas aí a gente é quase expulso do Big Brother, né? Igual alguns já foram aí. Né? Mas é isso, a gente precisa ter esse controle emocional, né? E saber as respostas certas. E a gente aprende muito, né? Eu falo que eu tenho de política, né? Eu tenho 6 anos de vida política partidária. Então, aconteceu muita coisa comigo nesses 6 anos, né? Tem pessoas aí que vivem a vida inteira para chegar hoje, por exemplo, a ser uma deputada federal, um deputado federal, né? E eu, em 6 anos, eu consegui alçar esse voo, o que não é pouco. E a gente passou por muita coisa pesada nesse intervalo de tempo, né? Então,
Hoje, quando a gente está ali na Câmara dos Deputados, né, quer dizer, são 513 deputados de todo o Brasil, né, nós somos 91 mulheres apenas, né, e mulheres negras, nós somos 29, pardas ou negras, né, então, assim, a gente vai reduzindo, né, quando a gente vê as estatísticas do espaço que a gente está. Então, isso tudo é fruto de muita luta, né, de muito trabalho, principalmente pelo histórico que a gente tem, e todos aqui sabem, né, que é de uma pessoa que não tem uma família abastada, que é de uma pessoa que não tem ninguém na política. Então, isso vai fazendo com que a gente seja quase uma exceção num universo tão pequeno que é esse mundo político. A gente está falando aqui de um episódio público, um episódio que aconteceu às claras, na frente das câmeras, ao vivo, para todo mundo ver. Antes das 10 da noite, horário que criança estava assistindo. Exatamente, com toda a família na sala. Agora, eu fico imaginando quantos patrolamentos você deve ter sofrido nos bastidores. Isso é comum ainda, Gisela? Infelizmente, é muito comum. Né? As tentativas, né, de patrulhamento, porque eu digo sempre que cada um desses patrulhamentos a gente vai aprendendo, né? E a gente vai tentando se prevenir nessa vida política, porque ainda é um público, é um mundo muito masculino, né? As pessoas são acostumadas muito a ouvir, né, os homens, né? Agora mesmo eu passo por uma situação que ela também é excepcional, né? União Brasil hoje é o maior partido do estado de Mato Grosso, né? Nós estamos aí, assumimos a presidência numa capital, né? Devo isso à confiança do governador Mauro Mendes, da primeira-dama Virgínia Mendes, né? E a esse histórico nosso de saber fazer articulação política também, né? Porque e que isso sempre foi muito reservado aos homens, né? Então, os homens ainda têm, às vezes, uma certa dificuldade de vir conversar e achar que a gente não entende, né, do que a gente está falando. Então, quando a gente começa a falar de quociente eleitoral, das sobras partidárias, né, das viabilidades de A, B ou C, de mostrar os números, eles ficam meio assim, né, surpresos. Depois eles entendem que a gente entende e começam a falar com a gente, né? Mas essa dificuldade que tem que mostrar que sabe do que está falando. É isso, né? Então, quando meu pai dizia lá, quando eu era pequena, que eu tinha que estudar muito para poder ser alguém na vida, a gente entende que isso, para nós mulheres, nos ambientes que a gente vive, a gente meio que ainda, infelizmente, precisa provar que sabe para poder ser respeitado. Provar duplamente, né? Não basta provar. Uma outra questão que eu me lembro durante o período, foram duas, né, pra gente tocar aqui, da sua trajetória em alguns momentos eleitorais. Eu me lembro na candidatura a prefeita, antes desse dia fatídico aí na TV, que veio à tona o fato de que, pera lá, Gisela quer ser candidata a prefeita de Cuiabá e ela nem mora em Cuiabá, ela nem vota em Cuiabá. O domicílio eleitoral dela é Várzea Grande. E aí? Aí começou, porque começa a devastação da vida pessoal também. Sim. E Gisela morava ou não morava em VG? Tinha domicílio ou não tinha em VG? Qual foi o fim dessa história? Mudou pra cá? O que aconteceu? Não, então, Gisela, na época, morava em Cuiabá. Entendeu? Eu, na verdade, nasci em Cuiabá. Aí a minha mãe, como eu disse, que é da Guarita, é da Várzea Grande, então eu passei toda a minha infância na Várzea Grande. Aí eu voltei para Cuiabá. Como se fosse a quilômetros. Aí eu volto para Cuiabá, né? Aí eu volto para Cuiabá. No período da eleição, estava em Cuiabá, na nossa casa aqui no Jardim Mariana, que fica ali atrás do Hospital Santa Rosa, ali, né? E ali estava. Hoje, eu estou morando em Várzea Grande de novo. Voltou para Várzea Grande. Voltei na rua da casa da minha mãe, porque a minha mãe é viúva hoje, tem 82 anos, né? E nós, filhos, na medida do possível, nós estamos ali fazendo esse trabalho de cuidá-la também, né? Mas o meu título eleitoral é Cuiabá. E, na verdade, não existe um impedimento legal nesse sentido, porque o meu domicílio de trabalho é Cuiabá, né? Então, não há nada de ilegal nisso, mas é que isso, assim, como não acharam mais nada para falar de mim, foram pegar isso, né? Então, isso aconteceu realmente. Mas é isso, eu falo que eu sou uma cuiabana,
né? Mas que tem a minha paixão por Várzea Grande. E acho que não tem nenhum problema nessa história. Acho que não, né? A gente tem Várzea Grandense sempre. Sempre. Olha lá o Piquetotinho. Nossos Várzea Grandense aqui. Morei também por muitos anos em Várzea Grande. Tenho um carinho, nossa, eterno por Várzea Grande. Gisela, você falou um pouquinho da sua mãe, dos seus vários irmãos, né? Uhum. Como que é a relação de vocês? Essa família? Você disse que seu pai dizia lá desde o início, tem que estudar muito, tem que mostrar o dobro o seu valor pelas origens. Como que é hoje esse reconhecimento, né? Eles têm esse orgulho, eles apoiam. Como que funciona? Então, eu falo que assim, meu pai já falecido, né? Faleceu com 62 anos de idade. Novo, e a minha mãe é essa guerreira que continua sustentando ali a família. Mas ele chegou a ver você na política? Não, seu pai? Não chegou? Não chegou. Na verdade, ele me inspirou a fazer o curso de Direito, porque ele também é advogado, mas a grande maioria das minhas irmãs são todas professoras, são todas da área da educação. A minha mãe é da educação, é pedagoga, aposentada, né? Alguns servidores públicos, e eles sempre foram ali meu apoio principal, né? Tanto a minha família como meu esposo, que sempre foi o meu coordenador de campanha, sempre me ajudou aí, que ele era da política, eu não, né? Quase separamos nos primeiros anos de casamento, porque ele ia para fazer política dia e noite, e eu falava, que negócio que é esse que não tem hora é a sua hora, e ele não pode falar nada. Pois é, que negócio que é esse que não tem hora para acabar, né? Não tem mesmo, né? E não tem. E, na verdade, acabou acontecendo todo esse fato, e eu vim para a política, né? Mas tenho ele como um grande apoiador, né? E minha família, que sempre tá junto, né, vestindo a camisa mesmo, né, eles sofrem até mais do que eu, porque é a família aquela que viu um release, assim, viu uma informação na imprensa que não é tão boa, já clica, sofre. Manda, o que tá acontecendo, por que é isso, larga disso, né, então, e quando eu fui candidata a prefeita, foi, eu acho que o momento que mais sofreram, porque realmente ali foi muito pesado. Né, e uma majoritária é isso, mas eu falo que quem já passou por uma majoritária aguenta tudo, né, hoje eles já estão com o coração mais calmo, quando houve notícia ainda me mandam, mas já não dói tanto. Você também tá com o couro mais grosso, né? Ixi, com certeza, né? A gente sofre, mas levanta a cabeça e vamos pra frente. Tem que ser, né? Não tem outro jeito. Você falou de coração, de aguenta o coração. Como é que foi dessa última vez do assume Gisela, não assume Gisela, que era na reta final para assumir como dos seus 4 suplentes? Que foi, vai Gisela, não entra Gisela. Como que foi esse rolê? Ali com o Neri Geller. Foi tenso esse aí, né? Foi tenso. Então, inclusive, são situações aí inexplicáveis. Aliás, no mundo era Neri Geller o nome que você tinha esquecido exatamente. Lá no começo. É verdade. Aí a gente tenta apagar algumas coisas. Nem sempre dá certo. Então, vejam que... Neri Geller e Marrafon, que também tentou passar ali na... O que acontece? Nós... Aí ficamos praticamente 4 anos ali sabendo que era a primeira suplente, inclusive isso escrito no site do tribunal, né? Essa colocação de primeira suplente. E quando aconteceu a questão da inelegibilidade do Neri Geller, surgiu aí uma nova fórmula de contagem dos suplentes, né? Então, tá parecendo aí que talvez é uma outra coisa que pouca gente sabe, né? Quando o Wellington Fagundes foi candidato a governador, eu dormi com um convite para ser candidata a vice-governadora na chapa do Wellington e amanheci não era mais nada, mas faz parte. Eu não sabia dessa. Essa eu também não sabia. Essa eu não tinha nem acordado, então isso já não era então não deu tempo nem para sonhar. Foi muito rápido, o sonho foi muito acabou. rápido. E essa questão do Neri foi assim também, né? Primeiro que demorou a eternidade. Não, eu ia falar, primeiro de tudo, não só do Neri, dos 4. Porque aí você pensa, poxa, tudo bem, fiquei triste, chateada, não levei, né? Tive muito voto, não levei. Mas qual é a possibilidade de ser de... Olha eu de novo. De 4 e não ir nenhuma vez pra cima. E era uma discussão que tava sempre... Quando vai? Agora vai. Agora vai. E não foi nunca. Não foi nunca. Então, aconteceu tudo isso. E aí, lá no finalzinho do mandato, né? Quando acho que era o quê? 6 meses? 8 meses? Poucos quando começou assim? Já era bem a reta final. Mas era a reta final porque a gente já tava debatendo na campanha o que ia acontecer, o que não ia. E aí, surgiu a esperança. Exato. E aí, surgiu essa situação. Então, a gente tava muito tranquilo, porque era, inclusive, de novo, como eu falei, era o registro que tinha, inclusive,
inclusive no site do TSE, estava público, eu na condição de primeira suplente, mas aí as regras mudaram. Entendeu? Da noite pro dia. Do Neida. Entendeu? Mudaram as regras e Gisela não era mais suplente, né? Mas, enfim, eu acredito que até foi bom depois, no final, né? Porque vocês viram que o Marrafão sequer assumiu. Nem assumiu. Né? O Neri conseguiu levar isso até o fim, porque o presidente da Câmara tinha que liberar, o presidente da Câmara do mesmo partido que o Neri. Foi. Né? Então, foi uma situação que segurou até o final. Foi fim de ano, foi aquela coisa. E aí, acabou que o Marrafão nem assumiu. Então, Deus sabe como faz as coisas, né? E a gente veio aí, né, para ser candidata a deputada federal novamente, né? Mas eu acho que a justiça, né, tardou, falhou, mas já aconteceu de alguma forma, né? Mas embora agora o Neri conseguiu já reverter tudo de novo, né? Então, com relação a estar ocupando um cargo lá no governo, é bom que representa Mato Grosso, é importante ele estar lá onde está hoje, né? Representando o nosso estado de Mato Grosso aí, o agro que gosta muito dele, né? Então, isso é importante. E a gente está nessa situação, né? Fomos para a União Brasil, também foi uma outra escolha difícil que eu tive que fazer, porque veja que eu era do PROS, né? Como eu falei, um partido que eu cheguei ali para... E com tudo preparado, a gente assumiu a presidência do PROS no estado de Mato Grosso, né? E aí nós conseguimos preparar uma chapa que viria competitiva para a federal, de repente quebra o PROS no Brasil, né? Teve uma decisão judicial que deu total insegurança jurídica e a gente tinha que mudar de partido. Tinha que migrar, não tinha jeito. Tinha que migrar, né, para algum partido. E aí é sempre aquela dúvida que muitos que estão nos ouvindo aí, que vai ser candidato a vereador, deve estar pensando agora, todo mundo nesse corre-corre. Deve esse estar é o momento, pensando inclusive. o seguinte, e aí, eu vou para um partido, aquele partido é muito forte para mim, Tá ou inchado. esse tá inchado, esse aqui é muito fraco, Estamos não com faz a janela ninguém. aberta agora, Estamos com a janela aberta, exatamente, até o dia 5 de abril aí para a decisão do partido. E eu fiquei nessa situação. E algo que também é importante aqui que os eleitores saibam, quando a gente vem para a política, a gente, mesmo sem querer, a gente ganha adversários, né, políticos. E algo que eu tinha muito claro também é de que, quando eu saí da eleição da majoritária, eu ganhei, entre aspas, um adversário, que foi Emanuel Pinheiro, né? Que ele não gosta muito de mim. Então... Mas nos bastidores rola educação, rola oi, 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 ou nem olha na cara? Não, é por educação, a gente cumprimenta, né? Emanuel tem esse... Ele vai onde você estiver e aperta a mão e cumprimenta. Ele é bem respeitoso. Ele é um gentleman. Entendeu? Então, isso acontece. E aí, o que acontece? Então, eu precisava, sim, ir para um partido que, de alguma forma, ele não pudesse me matar no ninho. É a expressão que a gente usa na política. Porque, dependendo do partido que você vai, os adversários políticos não deixam você sair. Na convenção, seu nome não passa. Você te sufoca ali mesmo, né? Sufoca ali mesmo. Então, eu precisava dessa... A chapa da morte. E aí, a gente foi mais difícil, né? Fomos lá para a União Brasil. A gente sabe, né, que há essa divergência do Emanuel Pinheiro para Mauro Mendes. Eu falo, posso até ter outros tipos de problema, mas Nenel não vai entrar lá ali. ele não entra. Esse não. Então, a Aqui gente ele não vai. me alcança. Aqui não. Aqui não. Então, a gente foi, né, e foi complicado. Olha, o que Nenel faz, né? Tudo bem que nesse caso foi proveitoso, foi bacana, mas o que Nenel faz essa mulher fazer? Fez ficar do lado do Abílio, depois fez ir para um partido que não sabia se ia dar certo. Nesse deu certo, graças a Deus, né? Então, e são esses, por isso que eu falo, as decisões são difíceis, né? São as escolhas. Porque, por exemplo, algo que é importante o registro, por exemplo, eu sou servidora pública e é público e notório que o Mauro Mendes tem um desgaste com os servidores públicos de maneira geral. Exatamente, eu ia te perguntar como é que foi essa transição esse também, ponto, você era combativa, tava lá em cima brigando por RGA. Não era a época de Mauro Mendes, mas assim, contra o governo. E agora no partido do governador. Só que o que eu vi uma alternativa, e hoje, felizmente, eu estou conseguindo fazer aquilo que eu pensei lá na época da decisão, né, de ir pro União Brasil. Exatamente ser uma ponte.
entre o servidor público e o governador Mauro Mendes. Abrir esse diálogo, né? E felizmente, né, nesse tempo que eu assumi ali como deputada federal, o Fábio Garcia na Casa Civil, a gente começou a trazer os sindicatos de volta para dentro do governo, né? Foram mais de 8 sindicatos que eu consegui trazer, que já conseguiu abrir uma porta com o governo. Não resolvemos ainda a questão do RGA, mas a gente já conseguiu resolver outras pautas, desde chamamento para concurso público, uma carreira que muitas vezes estava ali, uma recebia auxílio alimentação, outros não, a gente conseguiu resolver, né? Situações, enfim, de condições de trabalho. Então, são condições que a gente está conseguindo trazer e, felizmente, eu estou sendo essa ponte hoje para poder aí diminuir um pouco esses problemas que existem, né, entre o servidor público e o atual gestor, que é o governador Mauro Mendes. Gisele, a gente tem visto nas chapas formadas agora para a majoritária, né, a prefeitura, não só de Cuiabá, mas dos outros municípios também, a opção dos partidos de colocarem sempre uma mulher nessa chapa, mas uma mulher sempre como vice. Justamente para mostrar essa representatividade feminina. E para pegar o dinheiro também. Não é porque a gente super é legal, não é porque Camila, a gente é massa, então, porque a gente consegue. Era isso que eu queria que você colocasse a sua visão, né? Enquanto parlamentar, enquanto uma mulher partidária e que enxerga essas situações. Eu queria que você fizesse uma análise e também dissesse o seguinte: você acha que Cuiabá hoje estaria pronta para ter uma mulher prefeita? Então, vejam que, começando do fim, né, eu acredito que Cuiabá está pronta sim, né? Na verdade, também. A sociedade clama por isso, eu acredito. Esperamos, né? E a questão da vice, eu te digo assim, que existe, claro, todas segundas e terceiras intenções, mas é muito claro que as pesquisas, quando você faz uma pesquisa hoje, quali, do que você quer, né? Você tem as pesquisas apontando a necessidade de uma mulher, entendeu? No comando também da capital, entendeu? Então, na verdade, como os que se colocaram à frente são homens, minimamente se quer contemplar tem essa necessidade, essa questão de uma vice, né? Isso então, é um caminho. É um passo a mais? É um passo a mais, porque na medida que você vê, hoje é uma necessidade. Você acha que vai ser preciso passar por isso para vencer esse, talvez, machismo? Não sei se é essa a palavra, machismo essa objeção, político, não é? De repente. Vai ser preciso ter uma mulher vice para só depois a gente chegar, de fato, a ter uma mulher, de fato, protagonista mesmo? E com chances de vencer. Eu não vejo que talvez seja um caminho necessário, mas assim, vamos colocar que é o que nós temos hoje, né? Dentro desse contexto. Então, eu vejo que é muito importante que a gente tendo uma vice, que seja ela quem for, de que partido for, é muito importante que a gente consiga ter uma vice-protagonista, né? Que não fique ali só para falar na ausência do prefeito. Só para tirar foto. Mas que a gente consiga, né? Porque hoje até os homens mesmo, os vices são coadjuvantes, né? Não adianta. Nesse caso, não é nem coisa de mulher. Muitas vezes, né? Eu falo, se eu pudesse influenciar alguma mulher aí a ser vice, eu falaria para ela... Por exemplo, hoje o Estopa, ele é vice-prefeito, mas ele é o secretário. Ele se destaca mais como secretário de obras do que como vice-prefeito. Numa pasta sem orçamento. E muito republicano. Agora ficou difícil de qualquer jeito. O pobre não tem. Tadinho, ele ficou 2 dias de prefeito. Não deu nem tempo de ser feliz. Não deu. Mas assim, é muito republicano hoje você ser uma vice, negociar uma secretaria para você assumir. Porque isso te daria um protagonismo maior. Seria um caminho. Seria um caminho para uma mulher poder se destacar nessa vice, né? Então, eu acredito que há caminhos de articulação que podem, né? Daqui a pouco vão me puxar a orelha, que eu tô dando essas ideias. Mas, enfim, eu acredito que é uma forma da gente assumir esse protagonismo, né? E que realmente, assim, a gente tenha um prefeito eleito que valorize as mulheres em cargos de primeiro escalão, em secretarias de governo, para poder ter esse destaque, porque é a forma que a gente consegue vislumbrar o trabalho, né? Porque o que a gente vê muito claro na política? Alguns conseguem chegar porque a família está na política, porque tem uma série de situações, mas as mulheres, principalmente, eu acredito que a gente consegue na medida que a gente tem um destaque
na sociedade que a gente vive de maneira geral, e esse destaque nosso é o trabalho, não tem outro jeito. É verdade. Né? Então é no trabalho que eu acredito que a gente tem grande chance de se destacar, né? E se tornar essa pessoa, né? Que pode aí receber essa quantidade de votos necessária para assumir uma majoritária. Eu acho que a gente vai ter que acionar o Procon para fazer 2 dias de programa com essa mulher. Porque é pouco pra gente falar aqui. Eu ainda falei, olha, a Gisela é boa de conversa, a gente também não para de falar, toda hora quer inventar um assunto, mas a gente já tá encerrando. Eu quero só pedir, você acabou de falar, se eu pudesse dar um conselho para as mulheres serem vice, você daria esse conselho para as mulheres virem pra política? Agora pode dar o conselho. Depois de tudo isso que você passou, dos traumas vividos, né? Você daria esse conselho para as mulheres? Sim, com certeza, né? Eu acredito que nosso lugar é na política, né? Eu acredito que a gente pode fazer uma grande diferença para nossa cidade, para o nosso estado, porque as decisões acontecem aqui. Muitas vezes a gente começa a conversar com as mulheres e uma diz, eu não quero muito me envolver, mas gente, é isso. Do preço do feijão, ao preço da tarifa do ônibus, né? Ao ambiente seguro ou não que nós vivemos, tudo isso depende da política, passa pela política. E na medida que nós tivermos mais mulheres aqui, não para ser mais ou melhor, mas numa condição de igualdade, pautas que têm muito a ver com o que nós defendemos no dia a dia vão ser pautas prioritárias, né? Hoje a gente, quando você vai, a questão da política de cuidado mesmo, eu tenho projetos de lei que falam muito, né, de poder valorizar, por exemplo, essa mãe que hoje tem um filho com uma doença incapacitante, tem que parar tudo para poder cuidar, né, do filho. Como é que ela fica, né, quando a gente defende lá hoje na Câmara um horário de creche que realmente contemplam mulheres que têm horários diferentes de trabalho, né? Vocês mesmos que são jornalistas, que às vezes tem que fazer um programa quase de madrugada para estar aqui, né? Imagina se tem que deixar um filho numa creche pública. Não tem creche aberta 4 horas da manhã. Uma mulher que seja feirante, uma frentista, uma mulher que trabalha numa farmácia. Então, o poder público precisa se adaptar a essa nova realidade da mulher. E somos nós, ocupando esses espaços de poder, olhos, né? Que vai conseguir defender isso. Eu nunca perguntei, Gisela é mãe? Biologicamente, não. Mas tem uma filha? Eu tenho uma menina que cuido dela, né? Em razão da minha irmã que faleceu. Hoje ela já tá com 21. Já tá pra entrar na política. Bacana. Gisela, obrigada, viu? Por a gente ter batido esse papo de forma mais informal. A gente queria saber um pouquinho dessa trajetória, um pouquinho desses bastidores que a gente acompanha só pelas notícias, mas é sempre bom. Gostoso. Aliás, muitas coisas foram esclarecidas hoje, né? Obrigada. Tiramos muitas dúvidas aqui. Sim. Obrigada. Eu que agradeço e convido a todos aí nas minhas redes sociais, que é Gisela Simona Oficial, que podem nos seguir e acompanhar um pouco do nosso mandato. Tá vendo? Não era de rede social, agora já é. Não tem que estar. Tô tentando, né? Não tem como. Gente, sigam a Gisela Simona no Agora Pode. Obrigada. Obrigada, Até uma Gisela. próxima, tá? Até.